Como que a gente faz a negativa, então, desses verbos irregulares? Peguei aqui os mesmos exemplos que a gente tinha visto no slide lá para cima. I drank all the soda yesterday. Eu bebi todo o refrigerante ontem. Exatamente a mesma coisa que a gente viu na semana 7. Ó, se eu vou usar o auxiliar did e ele é o meu auxiliar de passado, então eu não vou marcar o passado duas vezes. Ou seja, eu não vou usar drank. Eu vou voltar o verbo para sua forma base, drink. Então, I didn't drink all the soda yesterday. Com os verbos regulares, a gente usava o verbo aqui na forma base sem o ed, né? E só na afirmativa que a gente usava o ed. Com os verbos irregulares, vai acontecer a mesma coisa. A forma da tabelinha de verbos irregulares, lá da segunda coluna, eu vou usar só na afirmativa. Para fazer negativa e também para fazer pergunta, eu vou usar a forma base do verbo, drink, que é a forma que vem no dicionário, que é a forma que a gente usa para o presente, né? Para o simple present, lembra? O infinitivo sem to, né? A gente chama de forma base do verbo. Então, I didn't drink all the soda yesterday. Eu não bebi todo o refrigerante ontem. Segundo exemplo, we became friends when we were kids. Nós nos tornamos amigos quando éramos crianças. Então, nós não nos tornamos amigos. We didn't become. O verbo voltou para sua forma base. Terceiro exemplo, my sister forgot to tell you about this. Minha irmã se esqueceu de contar para você sobre isso. Então, my sister didn't forget. Forget voltou para sua forma base, né? Para fazer a negativa. Por quê? Porque tem o did e o did já é a marca de simple past. Não vou marcar o simple past duas vezes. Então, agora a gente vai ver exemplos na interrogativa. Os mesmos exemplos, né? Então, olha lá, comecei a frase com did e vou manter a ordem de todos os outros elementos da frase, só que eu vou usar o verbo na sua forma base, né? Sem levar em consideração a segunda coluna da tabela. A segunda coluna da tabela eu uso só para afirmativa. Did I drink all the soda yesterday? Eu bebi todo o refrigerante ontem? Did we become friends when we were kids? Nós nos tornamos amigos quando éramos crianças? Did my sister forget to tell you about this? Minha irmã se esqueceu de te contar sobre isso? Podemos misturar tudo? Verbo to be com verbo regular, com verbos irregulares? Essa é a nossa ideia nos exercícios que vocês vão ter aí na semana 8 do Moodle, né? A gente saber diferenciar. Mary was here, simple past do verbo to be. She danced a lot. Olha, simple past de um verbo regular. She ate a lot. Ela comeu muito. Olha lá, simple past de um verbo irregular. Para fazer interrogativa com verbo to be, was she happy? Eu não uso o auxiliar did, tá vendo? Com verbo to be. She wasn't with me. Ela não estava comigo. Não uso auxiliar did para fazer negativa com verbo to be. Did she drink soda? Ela bebeu refrigerante? Para qualquer outro verbo, seja ele regular ou irregular, qualquer outro verbo que não seja o verbo to be, eu vou usar did para fazer pergunta e eu vou usar did para fazer negativa. She didn't see you. Ela não te viu. Usei o did. O que acontece com o verbo? Volta para o infinitivo sem to. Did she like the party? Ela gostou da festa? Olha lá, pergunta com um verbo regular, né? Só que aqui não importa, se é pergunta negativa, não importa se ele é regular ou irregular, eu vou usar a forma base do verbo, eu nem preciso consultar a tabelinha, né, para fazer pergunta negativa. Eu só preciso consultar a tabelinha, nesse caso aqui, ó, para fazer afirmativa com um verbo irregular. Beleza, meu povo? Exercícios, então, aqui da nossa videoaula, semelhantes aos que vocês vão ter para fazer no questionário da semana 8. Complete with the simple past of the verbs in parentheses. Complete com simple past dos verbos entre parênteses.
The dog a cat on the roof. Verbo see. O cachorro viu um gato no telhado. Então, vejam, como que eu faço o simple past desse verbo? Eu volto lá na minha tabelinha, nos slides anteriores, e procuro a segunda coluninha do verbo see, ver. Olha lá, see, só. Esse é o simple past de see, só. Então, vai ficar the dog saw a cat on the roof. Segundo, they born in Italy. Verbo to be. Verbo to be é was ou were. Qual forma eu vou usar com esse sujeito they? Eu vou usar were. Então vai ficar they were born in Italy. Tim, French and piano. Verbo estudar. Study. Study é um verbo regular. Então, como que eu vou fazer o simple past? Eu vou colocar a terminação ed. Aí, lembra das regrinhas? Se o verbo termina com y e antes do y vem uma consoante, como que eu vou fazer para colocar ed? Eu vou tirar o y e acrescentar i, ed. Então, vai ficar Tim studied French and piano. Tim estudou francês e piano. Tudo bem, gente? Então, eu tenho aqui um verbo irregular, o verbo to be e um verbo regular. Coloque as frases na negativa. The dog saw a cat on the roof. Como que eu coloco isso na negativa? Vou precisar do auxiliar did. Então, vai ficar the dog didn't. E aí o verbo volta para a sua forma base. Então, vai ficar the dog didn't see a cat on the roof. Tudo bem? Segundo, verbo to be. Verbo to be, eu não vou usar o auxiliar did. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o not no próprio verbo to be. Então, vai ficar they were not born in Italy ou they weren't born in Italy. Terceiro, Tim studied French and piano. Agora com verbo regular. O que eu vou fazer? Vou usar o auxiliar did, mais not, mais a forma base do verbo, que é study, sem ed. Então, vai ficar Tim did not study ou didn't study French and piano. Agora, vamos colocar as frases na interrogativa. Então, com o verbo see, que não é o verbo to be, né? Que está naquele grupo de todos os outros verbos, eu vou usar o auxiliar did. Então, o auxiliar did vem antes do sujeito e o resto da frase vem na mesma ordem, com a diferença que o verbo vai vir na forma base, no infinitivo sem to. Então, vai ficar did the dog see a cat on the roof? E vou colocar o ponto de interrogação. Segundo, verbo to be, were. Precisa trocar de lugar o verbo to be com o sujeito e usar o ponto de interrogação. Were they born in Italy? Terceiro, Tim studied French and piano. O que eu vou fazer? Eu vou usar o did antes do sujeito, depois vou usar tudo na mesma ordem que já está na frase, só que o verbo principal não vai mais carregar o ed, ele volta para o infinitivo sem to. Did Tim study French and piano? Bem, pessoal, essas são as referências que eu utilizei para preparar essa aula. A gente fica por aqui. Qualquer dúvida, me procurem, façam aí os exercícios e não se esqueçam de decorar a tabelinha de verbos irregulares quando vocês forem tendo um tempinho ou espalhar aí pela casa de vocês os verbos para vocês conseguirem ir decorando aos pouquinhos, né? Para não precisar deixar para decorar quando a gente for ter uma prova presencial de inglês. Tudo bem? Um beijo, tudo de bom para vocês, boas férias, junto comigo aqui, quem ficar para a prova final, e vejo vocês depois das férias, no próximo ano letivo, assim que a gente retornar. Tá bom? Tchau!